Olá a todos, eu vou fazer agora um vídeo, um áudio sobre esse cometa, o Neowise, que está passando agora tão próximo da Terra e que inclusive aqui no nosso hemisfério sul vai dar para ver bem entre hoje e amanhã, né? Então, falar sobre a energia dos cometas, né, que são esses seres celestes, mensageiros de energias especiais. Então, mudanças, acontecimentos importantes, sempre podem ser esperados quando tem a passagem de um cometa perto da Terra. Porque ele cumpre não uma função de abrir energias novas, ele vem abrir a visão para as energias que estão chegando, que estão sendo formadas nesse momento, para que todos possam ver e iluminar não só a sua visão quando olha para ele, mas as mentes, né, para entender esse significado sobre a sua passagem. Então, os astrólogos, os sensitivos, as pessoas que são mais sensíveis às energias cósmicas, elas buscam uma sintonia com essas vibrações para traduzir o significado delas para o mundo. Aqueles que falam sobre catástrofes naturais, chegadas de um salvador, são, olha, o tipo de previsões muito publicadas por aqueles que buscam com isso muito mais uma fama, um holofote sobre si, sobre o seu ego, né, uma visibilidade de trabalho, do que levar uma compreensão mais elevada do significado da passagem do cometa, que é o que precisa ser levado para as almas humanas. Porque como um prenúncio de novas mudanças, para a qual nós estamos nos encaminhando, o cometa Neowise, ele passa pela Terra, que está nesse momento em alinhamento com Saturno, Júpiter e Plutão. Inclusive, no último dia 21, foi o dia mais próximo da Terra com Saturno. Então, esse alinhamento, junto com a Terra agora e o cometa passando tão próximo, né? Ele abre o quê? Os novos rumos da estrutura para essa nova civilização que nós estamos nos encaminhando. Então, esses movimentos, eles trazem uma ruptura das formas corrompidas e abrem a chegada para o novo poder, que é Palas, né? Um asteroide que vem se aproximando dessa tríade de planetas e que carrega a energia de uma forma mais justa, nova, né, para a organização humana. Então, a mensagem, que é um alerta, na verdade, do cometa, ele fala sobre essa forma cíclica como as energias se alternam para promover o equilíbrio, o progresso do poder na Terra. De como a contrição e a expansão, que a contrição é Saturno, a expansão é Júpiter. Então, elas não podem existir sozinhas, porque é necessária essa interação para evitar o caos, né, e viver em equilíbrio. Então, esses dois planetas, eles ficam conjuntos a cada 20 anos, exatamente. A cada 20 anos eles ficam em conjunção, sempre alternando essa forma de estrutura na Terra. Mas vamos dizer que essa conjunção desse ano, que eles estão muito próximos, mas a conjunção exata vai se dar em dezembro, né, que vai trazer todo o prenúncio de transformação que vai começar a partir de 2021 e que eu vou falar muito sobre isso mais para frente, ainda não é o momento agora de falar disso, né? Então, a passagem do cometa, ela vem iluminar ainda mais essa energia dessa transformação que nós vamos viver, né? Então, assim, Saturno, ele está retrocedendo em Sagitário, porque ele já tinha entrado em Capricórnio, né? Porque, assim, os planetas, os gigantes gasosos, né, Saturno é um deles, eles têm um ritmo lento e muitas vezes numa posição aparentemente retrógrada, né? Então, quando eles mudam de constelação, é normal voltarem um pouco para depois entrarem definitivamente nela, que vai acontecer mais para o final do ano, né? Então, esse retrocesso em Sagitário de Saturno,
ele apresenta o quê? Essas formas estagnadas que precisam ser substituídas, porque o seu tempo, que é Cronos, já passou. Então ele revela, né, com esse movimento, ele revela o futuro de uma forma clara, inequívoca para todos, para que todos sejam capazes de enxergar, de entender a verdade do que precisa ser trocado. Que o destino de todos está prestes a mudar radicalmente e que na capacidade de manter a calma, de manter o equilíbrio, que são as qualidades capricornianas, né, porque Saturno rege Capricórnio, então assim, evitar a rigidez, evitar o radicalismo, que são as qualidades, as características negativas, né? Então a calma e o equilíbrio e a capacidade de organização são as características positivas de Saturno. Essas devem ser preservadas. Agora, as negativas, que é a rigidez, o radicalismo, certo? Essas têm que ser abandonadas. Então, buscando as qualidades, todos vamos ser capazes de lidar com essas situações que vão se apresentar, de atrair até uma boa sorte, certo? Porque mesmo nessa situação difícil que nós estamos vivendo, com a pandemia, a mudança radical nas vidas, né? Porém é necessária essa mudança. Tem muitas pessoas que estão com um equilíbrio interior muito bom, inclusive na parte externa da sua vida, né? Então, basta que se busque, porque as energias elas estão sempre disponíveis. Então, agora é o momento assim de abandonar o que é velho e deixar o que é novo entrar, para assumir essa função que é a renovação. E quando eu falo velho, não é no sentido da velhice, certo? Não é no sentido do que é antigo, não é nesse ponto, é no que já está desgastado, o que já está em desuso. Então, a saída do velho para assumir o que é novo. Então, Júpiter, ele apresenta essa força de expansão, né? Que traz um choque para que as energias estagnadas sejam vencidas e possa, assim, abrir o caminho para o novo. Então, Júpiter é o filho que toma o lugar do pai. Na mitologia, inclusive, Júpiter é filho de Saturno, né? Então, eles têm esse revezamento de poder, como eu falei. Então, Júpiter é aquele que derruba as portas, que rompe o ciclo estagnado, opressivo de poder na Terra. Com a nobreza das suas energias mais elevadas, né? Porque assim, Júpiter ele rege o signo de Sagitário e todos eles estão na constelação de Sagitário agora, que é inclusive a constelação que nós habitamos, né? Então, a constelação de Sagitário ela é representada por Quirón, pelo centauro Quirón. Ele tem que é o caráter elevado, que é a nobreza, certo? Então, é com esse caráter que Júpiter vem para romper essas barreiras e abrir espaço para esse novo crescimento da humanidade. Então, entre esses dois planetas nesse momento, né, que eles vão ficar conjuntos exatamente em dezembro, como eu disse, mas nesse momento, entre os dois, está Plutão. Então, Plutão, ele vem trazer a energia do equilíbrio entre os dois, né? Porque Plutão ele cumpre a função da transformação, em que essas energias vão ser trocadas, a forma como isso irá se dar, né? Então, Plutão, qual é a função dele? Ele é o responsável pelo equilíbrio do poder na Terra. Ele é o fiscal, é o auditor das almas na Terra também. E ele faz essa regulação muito através das coisas materiais, através da matéria. Então, do capital financeiro ao capital humano, dos bens materiais, toda a propriedade terrestre, inclusive o planeta, passam pela energia de transformação de Plutão. Então, nós perdemos muitas almas na Terra nos últimos anos, né? Agora nós estamos perdendo corpos na Terra. E tudo isso para nós compreendermos que o alvo que nós precisamos buscar não é material, mas é transcendente. Porque o mundo e o que significa a presença humana na Terra tem um significado muito mais profundo do que imaginamos que seja. Então, as rotinas que foram quebradas, né,
foi muito para que todos compreendessem que, além daqueles compromissos diários que elas estavam acostumadas e que não puderam mais fazer, né? E tem outras formas de viver a vida além disso. Que antes de chegar, vamos dizer assim, materialmente, se materializar essa pandemia que nós estamos vivendo, o que estava verdadeiramente doente antes disso, infectado, era esse padrão de vida dito normal que levavam os seres humanos. Então, as consciências precisam alcançar um estado mais elevado para que as pessoas possam encontrar novas motivações, que não podem mais ser somente para acumular coisas materiais. Então, nós vamos passar momentos que vamos precisar de coragem, muita força interior, muita união de almas, porque o bem para que nós estamos nos encaminhando, mas que ainda nós não conseguimos ver, ele existe. Nós estamos indo para uma mudança melhor. O universo, ele nos convida para ter essa fé, para confiar nessa força estruturadora dele. Então, Palas, que representa esse novo poder, que eu comentei com vocês, que é o asteroide que está se aproximando agora de Júpiter, Saturno e Plutão. Então, ela representa, assim, esse novo poder que está em formação e que ele está chegando, assim, a passos bem largos na nossa direção. Assim, aquelas pessoas que se encontram à altura de assumir as responsabilidades, que já aceitaram essa importante tarefa, elas estão sendo fortalecidas em preparação final para cuidar do nosso coletivo humano. O Sol, nesse momento, ele faz uma oposição exata com esses planetas, né, com esses 3 planetas e o cometa também. Então, nesse momento de oposição, o que o Sol está passando pelo início da constelação de Câncer, ele traz um importante conselho sobre essa crise de saúde que nós estamos vivendo, porque ele está justamente no grau de Câncer, que é o grau da epidemia, veja isso, né? Então, assim, o conselho é que, da mesma forma que um estado negativo de um indivíduo tem um potencial gigantesco, né, de se alastrar e contaminar toda a sua comunidade e depois de um tempo contaminar todas as partes do mundo, como nós vimos acontecer, da mesma maneira o potencial positivo tem o mesmo poder e mais, certo? E mais além. Porque se cada um buscasse o que tem melhor dentro de si, nem que seja aquela luzinha pequena, certo? Menor do que um vírus. Então, se cada um buscasse esse lado melhor que tem em si e propagasse para os outros, para todos ao seu redor, para o mundo, já pensou que mundo incrivelmente bom nós teríamos, não é mesmo? Então, e a Lua passa nesse momento pela constelação de Leão. Então, a constelação de Leão, ela pede sempre coragem, né? Coragem, assim como é o próprio Leão, né? Coragem e trabalho a serviço do mundo e do próximo. Porque nós estamos enfrentando muitos problemas, sim, mas nada disso é o fim. Nós vamos ter que superar fazendo várias mudanças, isso é certo, mas nós vamos vencer nos lembrando de quem nós somos, de que nós somos muito mais do que nós imaginamos. Nós somos almas valentes que decidimos estar aqui nesse importante momento. E nós temos um compromisso já assumido antes de chegar, que é de ajudar, de doar todos os nossos esforços até o fim. Abraços estelares, bom dia do cometa, boas energias para todos.